ver aqui. Então, voltando onde nós estávamos, em 2 Pedro, vocês lembram o ponto que estava? Não, né, Mateus? Toda essa emoção, né, mano? Quem que vai lembrar de você? Isso, sobre... Estávamos discutindo sobre os 4 demônios que seriam soltos. Depois nós falamos que da terça parte dos anjos que desceram do céu. Depois nós falamos... Foram expulsos do céu, né? Ai, ó, sim. Essa memória é boa, não falha. Não, mas o que eu tô falando eu não anotei. Não, mas é bom que anote. Falando para não brincar com o demônio. Então, esse último ponto que é o que eu quero retomar aqui, que essa questão, por exemplo, o arcanjo Miguel, ele quando se deparou aí com essa situação, disputando, o Satanás queria o corpo de Moisés, né? E aí Deus não permitiu isso. E aí quando o Miguel foi enviado então para essa incumbência, ou seja, para não deixar que Satanás tomasse o corpo de Moisés, aí tem lá os pensamentos do porquê que Satanás queria isso, não quero entrar nesse ponto agora. Mas o ponto é que Satanás, ele fez isso, o Senhor te repreenda, ele usa a autoridade de Deus. E aí Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, vamos ler o texto? Só para a gente comparar, amados, sobre essa questão de que muitos crentes e tal, eles assim, tratam demônios como se fosse qualquer coisa. Nós temos dois extremos, essa questão de dar superpoderes a demônios, isso é um extremo, e o outro extremo é de você desprezar totalmente esses seres como se fosse qualquer coisa. Não são seres angelicais, embora corruptos, embora sem a glória de Deus, mas em comparação com a gente, se não for a graça de Deus na nossa vida, esses seres têm poder para nos destruir. Não faz porque Deus não permite, né? Aliás, eles não fazem com ninguém sem a permissão de Deus. Lembra do próprio Satanás lá com Jó? Então o que ele fez? Aquilo que Deus delimitou ele a fazer. Faça isso, mas não isso. Faça isso, mas não isso. Vá até aqui e ultrapasse. Então Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Agora nós não temos, irmãos, né? Essa autonomia e essa soberania sobre demônios. Esse é um ponto. O outro ponto que também a gente não teme esses seres e a gente fica acuado. Pelo contrário, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós que temos o sangue de Cristo nos protegendo, nós que temos o Espírito Santo habitando na nossa vida, nós que fomos investidos do poder do Espírito Santo, inclusive tendo autoridade sobre esses demônios, nós somos aqueles que entram no inferno, né? Nós somos aqueles que expulsam os demônios. Então nós não tememos demônio, por conta da graça de Deus. Ou não deveríamos, né? Por conta do poder que o Espírito Santo nos deu. Então nós não tememos demônio nesse sentido, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já venceu tudo, que era o império da morte. Ele veio para destruir as obras do diabo, e nós somos esses representantes de Cristo. Agora precisa ter esse equilíbrio, para não desprezar ou menosprezar as atividades satânicas, né? E aí 2 Pedro, capítulo de número 1, olha que texto interessante, que Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, verso 10, né? A partir do 10. 2 Pedro 2 e 10. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências, imundícies, desprezam as dominações. Esse termo dominações a gente vai aprender na próxima aula, se Deus quiser. Dominações, tronos, potestades, principados são títulos dados a categorias de demônios, tá? Que não é escrito autoridade. Autoridade, isso. Então a gente vai aprender o que são esses termos aí, dominações, Colossenses, né, capítulo 1, que a gente vai pegar como base. Então, dominações, autoridade, principado, potestades, hostes da maldade. Então esses termos a gente vai aprender. Então dominações, como disse o Cláudio aí, são autoridades, né? Então desprezam as autoridades, atrevidos. Pedro está falando de uma classe de seres humanos, né? Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto, olha o exemplo que ele pega. Então esses homens, esses seres limitados, não respeitam autoridade nenhuma. Aí ele pega o exemplo dos anjos, irmãos, que é infinitamente mais poderoso do que qualquer ser humano.
enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Olha só, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então é interessante que Pedro pega essa comparação. Seres humanos que são infinitamente inferiores em todos os sentidos do que demônios, eles não respeitam a autoridade, blasfemam. E agora os anjos não. Os anjos, eles respeitam a autoridade. E aí a gente pega então Judas, né, o livro de Judas, a carta de Judas, essa ocasião onde onde o arcanjo Miguel, ele repreende Satanás, mas usando sempre a autoridade de Deus. Ou seja, o arcanjo Miguel, esse ser poderosíssimo, entre os anjos inclusive, mostra-nos a humildade e a confiança que ele tem, deposita no Senhor e não nele. Interessante isso, né, amado? Então a gente precisa estar, inclusive, atentando sobre esses aspectos aí. Então, eu comecei a falar sobre os ofícios, sobre as atividades desses anjos, né? A gente pega lá, então, a árvore que foi guardada por um querubim. A gente também vai estudar na semana que vem, se der tudo certo, sobre os querubins, os serafins, anjo, arcanjo. A gente vai ver aí a diferença e a classe desses seres aí, tá? São categorias diferentes, né, de anjos e tal. Então lá a gente vê com Agar, a gente vê a atividade com Abraão, os três, em Sodoma e Gomorra a gente vê isso, a gente vê em Manoá falando a respeito de Sansão, a gente vê em Josué, a gente vê pela Bíblia toda, esses seres vão, Gideão também, né? Nossa, tem um monte de... Isaías 6 também. Então, isso ali, não, ali é a visão, né? Eu estou falando assim dessa interferência, dessa atividade com os seres humanos e nesses dados momentos aí da história, né? Aí já é visão e tal, também tem a interferência, né? Ou seja, também o anjo vem e tem um contato com, embora fosse uma visão, mas embora sendo abstrato, mas era real. Isso que é interessante. A gente pega Apocalipse, então João tem um monte de visões, mas aquelas visões não são alucinações, não é ficção e não é coisa irreal. É aquilo que está sendo processado no mundo espiritual e foi aberto os olhos desses profetas, né, para enxergarem essa realidade. Eu me lembro agora, sempre me confundo, meu Deus, eu preciso ler mais o Antigo Testamento. Não, é sério, porque às vezes é tanta história no Antigo Testamento e eu vou me perdendo. Eu não sei se foi o Elias e o Geazi ou Eliseu e Geazi, lá daquela ocasião que... Eliseu. Isso, então Eliseu, né? E aí quando o menino, ele sai assim e tal, na manhãzinha, meio desavisado, e ele vê aquele exército cercando lá, né, a casa do profeta e tal. Ah, meu Senhor, e agora? O profeta de boa, sossegado, vem lá. Porque é interessante isso, né? A palavra profeta quer dizer aquele que vê. Um dos termos para profeta, né? Navi. Navi, o Roé e outro lá que eu esqueci. O hebraico traz três termos para profeta e cada um num sentido. Mas Navi é aquele que vê, ou seja, aquele que enxerga o mundo espiritual, aquele que vê no futuro, né? Então essa era uma das qualidades que Deus dava ao profeta, ou virtude. Então ele de boa olhou aquele exército, mas ele enxergou o mundo espiritual e ele viu que tinha um exército muito maior do que aquele exércitozinho lá que veio para oprimi-lo. E de boa, o Senhor abre os olhos do moço para que ele veja. Aí quando abriu, que ele viu aqueles seres assim celestiais, aquele exército, nossa, é um negócio interessante, amado. E essa é a realidade. Esses seres são exércitos de Deus. Deus tem alguns exércitos, né? A Bíblia diz, aliás, vamos ler o texto de Salmos, acho que é 147. Salmos 147. Vai trazendo aí os exércitos de Deus. É muito interessante. Salmos 147. Depois nós vamos para Isaías 13, tá? E veio outro texto aqui na mente. Salmo 147. Quando eu falar 147, vocês entendem 148, tá? Eu não combinei não, não sei, né? Combinei com vocês? Não. Toda vez que eu falar 147 é 148. É 148, velho. 148. 148. 148 do Salmo.
que está acontecendo aí? Oi? Eu lembrei de um corinho. Ah, tá. Enganado, é assim mesmo. Hoje é festa, eu sei. Foi alto, desculpa. 148. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas, os entes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapores, vento tempestuoso, que executa a sua palavra, sol e lua, coros estelares, lembra? É isso aí, né? Vós que... o da harpa não, vocês que... É o Salmo 148, né? Ele canta, né? Desculpa aí, Ivana, eu sei que não é meu forte a cantoria, mas eu não resisto. É um negócio que vai crescendo assim, eu tenho que cantar. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o seu poder sobre o seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor, que no original está escrito aleluia, né? Aleluia. Então o que acontece? Aqui há alguns exércitos, e aliás todos os exércitos são convidados a louvar Deus. Deus tem alguns exércitos, a fauna e a flora, os animais, os homens, nação de Israel, e os homens, igreja, né? E os anjos. Então, há alguns exércitos de Deus aqui. Então, os anjos são considerados como exército de Deus. Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 13, irmãos? Para eu já entrar em outros pontos aqui, mas a gente engrena porque falou de exército, eu lembrei desse texto, e que remete a outra realidade que eu quero também introduzir aqui hoje com vocês. Capítulo de número 13 de Isaías, verso 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. É muito interessante essa expressão, o Senhor passa em revista o exército de guerra, porque dizem os comentaristas, ou alguns comentaristas bíblicos, que quando houve a rebelião, qual foi a ocasião? Porque os anjos, eles tinham não é um lugar exatamente, mas eles exerciam um ofício, e eles prestavam contas para Deus, do que eles estavam fazendo, não é? Em dado momento, e Deus, então, requeria que eles se apresentassem, e a gente vê isso em Jó, que os filhos de Deus, né, foram prestar contas a Deus. No meio deles veio o intrometido lá, que, né, entre os filhos de Deus, ou seja, entre os anjos, é uma expressão para os anjos, os filhos de Deus, que são os filhos por criação. Já falei isso para vocês também, né? Deus tem filhos por criação, por adoção e por geração, lembra? E os anjos são por criação. Então, os filhos de Deus, eles eram requeridos que prestassem conta. E aí Deus sentiu falta então desses anjos que não vieram lhe prestar conta. Então Deus vai até esse local para passar em revista então o seu exército. Não os encontra lá. Onde eles estão? Que não estão exercendo esse ofício. E aí nós vamos para Judas, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Bora lá. Judas tem esse livro na Bíblia. Tem o livro de Judas. Antes de Apocalipse. Do ladinho, na beira do Apocalipse. Na beirinha. Judas é capítulo único, que a gente fala, né? 25 versículos, uma cartinha bem pequenininha, mas de uma importância muito grande, porque vem trazendo inclusive todas essas informações sobre esses embates. Judas é interessante, amados, que Judas foi escrever, né? Se eu vou escrever, Judas, o irmão de Jesus,
tá? Não é o Judas os Iscariotes, nem o outro Judas Tadeu, não. É o Judas, irmão de Jesus. É muito Judas, né? A gente dá uma confundida. Tem 3 Judas, Maria nem se fala. Tiago tem 3 também, né? Então a gente precisa definir aqui. Tiago tem um filho de Alfeu, um filho de Zebedeu, né? Tiago menor, e tem Tiago, inclusive, irmão de Jesus também. Então, a carta de Tiago, quem escreve é o Tiago, irmão de Jesus, que se converte só depois da sua morte e ressurreição. O Judas também é irmão de Jesus, que se converte também só. Os irmãos de Jesus só se converteram depois da ressurreição de Cristo, né? Jesus tem pelo menos. Oh meu Deus, e agora? Me fugiu aqui. Tem 3 irmãos e algumas irmãs. Pelo menos 5 irmãos Jesus tinha. 5 irmãos. A Igreja Católica distorce isso, né? Isso está em Marcos capítulo 6, verso 3. Depois vocês leem, anotem para ler em casa, tá? Curiosidade, Marcos capítulo 6, verso 3. Se não for, depois vocês me avisam, mas é por aí. Então vamos voltar aqui, amados. Verso de número 6 e Judas. Judas 6. É um só. Judas é capítulo único, só tem verso 6. Vamos lá? Todos acharam aí, amados? Judas 6? Amém. Amém? Então diz assim, ó: e aos anjos que não guardaram o seu principado, a gente vai ver o que é o principado, né? Mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o dia até ao juízo daquele grande dia. Então há 2 informações aqui. Os anjos não guardaram o seu principado, a sua atividade que eles tinham. Eles não guardaram a sua própria habitação. Essa palavra habitação vem do grego oikterion, que é um lugar onde se exerce um ofício, não é um lugar onde se mora, né? Que vem de habitação, oikos, casa, né? Então aqui esses anjos, eles não estavam, melhor dizendo, exercendo o seu ofício, e aí Deus chega lá e eles não estão onde estão, seguiram após Satanás na rebelião. Então aqui a gente percebe que houve antes da criação do mundo, isso aqui antes da criação do cosmos, do ser humano. Isso aconteceu nessa época aí, tá? Jó capítulo 38, versos 6 e 7 é o que vai dizer que os anjos foram criados antes de todas as coisas. Então esses seres, eles foram criados antes da criação do cosmos e dos homens. E essa rebelião se deu também antes da criação do homem. Tanto é que o homem é criado, já Satanás se apresenta lá como Satanás, ou seja, como esse anjo rebelado. Falando também do dito cujo, do tinhoso, né? Falando dele, a gente vai ver também que ele era de uma classe, de uma categoria de anjo chamado querubim, mas é tratado ele como um querubim no singular, todos os outros termos são querubins no plural, e o nome dele não era esse, né? O nome dele era chamado de... Aliás, não é nem que isso está nos originais. Vamos ler o texto de Isaías, voltar para Isaías de novo. Vai para lá, vem para cá. Oi? Isaías 14? 14? Não, não era Gabriel. 14, 12. Quem era Gabriel? Ele é Gabriel, ele é Gabriel, ele é Gabriel. Vocês não lembram desse corinho? Esse de Lúcifer era Gabriel. Não. Ele lembrou. Não confunde as coisas não do que? Ele lembrou. Do corinho ou do harpa? Agora, nessa música aí que você... Do Gabriel? É, certo. É interessante, amados, porque há no meio pentecostal, que é o nosso meio, há um exagero muito grande, há um sensacionalismo nessa questão de anjo, não é verdade? Sim. Sinceramente, nós já presenciamos isso. Um culto que, se alguém falar que tem um anjo, é um reboliço tão grande, não é? Não, se alguém falar sério mesmo assim, irmãos, ó, tem um anjo aqui, estou vendo um anjo aqui. Não, mas se falar isso num culto, é um alvoroço tão grande, não é verdade? Agora você falou aí, nós temos anjos toda hora ao nosso lado, quando alguém vai gritar, meu Deus, atrás. Não tem problema também, mas o problema é às vezes, lidar de forma inadequada, né? Olha só, você ia falar confeccionar, mas não é. A música quando faz é o que mesmo? Escrita, composta. Você fazer uma música, então. Compor, isso, olha aí as palavras difíceis para mim. Então, compor uma música, você vai compor para um anjo? Um negócio meio esquisito, né? Falar de um anjo, Gabriel, por exemplo, estranho demais. Mas a questão voltando aqui no texto bíblico,
que é o capítulo número 14. Verso 12. Isso, capítulo 14, verso 12 ao 14. 12, 13 e 14. Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. Pode ler, pastora, por gentileza. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto, as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Isso, olha que coisa interessante. Aí o termo traduzido do hebraico foi para a estrela da alva, estrela da manhã, né? Que isso é um título, aliás, não é exatamente esse, mas que é atribuído ao próprio Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Mas ao Satanás aí, eu só estou tentando mostrar para vocês de onde veio esse termo Lúcifer, tá bom? Que não consta nos originais, no hebraico, nem muito menos no grego, mesmo porque a expressão é na língua, no latim. Então o que aconteceu? O Jerônimo, que foi aquele que traduziu o hebraico para o latim, quando ele foi traduzir então esse termo estrela da alva, ele colocou o termo Lucifer, né, que quer dizer aquele que carrega a luz, que é a estrela da alva, né, estrela da manhã. Então ele traduziu como Lucifer, quer dizer aquele que carrega a luz. Então ficou o nome Lúcifer, que é o estrela da manhã. Fiat Lux, haja luz, né? Então é só para mostrar para vocês, o termo Lúcifer não é nem do hebraico nem do grego, mas é por conta de uma tradução que o Jerônimo fez do hebraico para ele era a o latim. estrela da manhã. Sim, a estrela da manhã. E ele era fraquinho, né? Filho da alva. O capítulo de número aqui a gente vai falar. Forte, né? Porque ele é bem fraquinho aqui, ele se fala dele bem fraquinho, né? Não. Quando ele vai traduzir aqui, ele é bem. Ele está sendo irônico. Assim, Entendeu? Ô, professor, o povo estava dando efeito. Não, mano, não entendi a ironia. Desculpa. Agora você entendeu? Claro, não, agora eu entendi. Depois que todo mundo me falou, eu entendi. Eu queria dizer que tem isso até por esse negócio que você disse do Gabriel, que realmente poderia até ser mais forte do que isso. Ele quem? O Estrela da Manhã, a gente tá falando. Estrela da Manhã agora. Não, Lúcifer, Estrela da né? Manhã. Irmãos, então, essa questão assim é um pouco relativo, né? Quem é mais forte e tal. Existe. É porque pelo que você. É o que você passou para nós hoje. Sim. Que assim. E pela narrativa aqui, ele era. Não, sim, Ele claro. era um de elite. Quando a gente pega o Ezequiel, capítulo de número 28, a gente percebe que esse anjo, ele era diferenciado, né? Ou seja, o Satanás, ele era diferenciado, era um anjo que Deus tinha outorgado a ele, de fato, algumas coisas que os outros não tinham. Então assim, sabedoria extrema, beleza extrema, Mas o intelecto dele, na verdade. Guerreiro, ele Isso, é um bom guerreiro também, né? inteligência extrema. Então ele tinha de fato, Deus lhe tinha dado algumas virtudes, algumas atribuições, algumas características que de fato fazia com que ele fosse diferenciado. Tanto é que a Bíblia diz que envaideceu o seu coração, se encheu de orgulho, a ponto de ele falar assim: não, eu sou maior do que o próprio Deus, né? O texto aí, eu vou subir as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha que absurdo. Então a gente chama do pecado de Satanás, que é o orgulho, que é o pecado que gera todos os outros demais, né? É o pecado cabeça mesmo. Sei que a Igreja Católica criou aí 7 pecados capitais, mas o orgulho é de onde deriva todos os outros pecados, que é o pecado conhecido como de Satanás, a soberba. E aí a gente já aprende, inclusive, que pessoas soberbas se assemelham ao diabo. É por isso que eu brinco, entre aspas, uso de uma ironia. Às vezes não entendo a ironia, mas eu também falei ironia. Porque a narrativa é muito forte. Sim. Quem era. Aí eu Quem falo, é? sim, Não é ele. ainda em certo sentido, sim. E eu uso então dessa brincadeira dizendo assim, aquelas pessoas que se orgulham, elas na verdade foram contaminadas pelo vírus luciferiano, né? Então as pessoas que acham que é melhor que as outras,
acham que são mais merecedores do que as outras, se acham, né, como diz o adolescente, se acham. Então isso é pecado de Satanás, irmão. O orgulho é muito perigoso quando a gente deixa isso entrar no nosso coração. O orgulho, né, o se sentir superior ao outro, que é o contrário do próprio Deus, do próprio Cristo, que é humilde, que se fez humilde, que é Deus, que assumiu a forma de homem e não teve por direito seu se agarrar a ser Deus. Então a gente vê esse paradoxo nesse ser, nessa criatura, Satanás, querendo ser Deus e não é digno de ser Deus, e querendo assumir essa posição. E ao mesmo tempo aqui a gente vê Deus, o próprio Deus, sendo Deus, deixou as prerrogativas de Deus, se humilhou. Ele é digno de ser reconhecido como Deus. Então olha só que coisa, é absurdo. E aí não tem como a gente comparar, porque às vezes você fala, não, é poderoso, mas não tem como comparar, amados. Ele não é um ser que ele é um adversário de Deus. Satanás não é adversário de Deus, amados. Não. Ele não tem como competir com Deus, não tem como falar assim, não, vamos pro... Não tem como. Ele não é adversário. Que adversário que Deus tem à sua altura? Ninguém. Então, a gente vê na... Oi? Coitado. Porque a gente, Sim. muita gente enfatiza que houve uma guerra, E aí isso, aí veio aquele Satanás e a sua patota, e aí Jesus e a sua patota. Bem, rapaziada, vamos pro pau quebrar aqui, né, as gangues. Não é assim, amados. Tinha no Facebook as imagens no Facebook que era assim, ó, Jesus e Satanás no braço de ferro. Quem chegou a ver isso aí? Não tinha bastante? Né? Não vi mais, faz muito tempo que eu não vejo. Mas tinha assim, ó, o cão, na ideologia das pessoas, vermelhão, chifre, cavanhaque. Cavanhaque, né? Chifre, vermelhão e tal. E Jesus assim, os dois no braço de ferro, como se tivesse uma disputa, como se fossem adversários, estivessem disputando alguma coisa. Não tem como, amados. Ele é criatura. Jesus é criador. Ele, Deus, a Trindade, Jesus, é infinitamente superior a tudo que ele cria, que é infinitamente inferior, inclusive o diabo. E o diabo é um servo de Jesus, frustrado, mas é. Obedece sem querer, mas não tem possibilidade de não obedecer. E se Jesus fala, faz isso, ele vai fazer, com o rabo entre as pernas. E vai, amado. Então Satanás é um servo. Martinho Lutero disse uma frase muito interessante, que Satanás é o braço esquerdo de Deus. Ou seja, que Deus opera por Satanás. Deus usa os demônios em todo esse processo de redenção. É um negócio para nós meio esquisito, meio misterioso. Sim. Mas por que Satanás... Oi? Mas não deixa de ser verdade. Não, claro que não. Nesse processo de redenção, Satanás ele só está sendo preservado porque ele tem uma parte nisso. Deus está usando de alguma maneira esses demônios de Satanás em prol dele mesmo, né? E ele, Satanás, amado, é sujeito a Deus, é submisso a Deus, e não tem como não ser. E ele não faz absolutamente nada sem antes Deus dizer assim, eu permito. Todo momento ele tem que perguntar para Deus, Senhor, posso fazer isso? Senhor, posso fazer isso? Senhor, posso fazer isso? Deus é soberano sobre todos os anjos, inclusive. E nós temos na cabeça que ele tem poder, mas ele tem poder por permissão de Deus. Claro. Não existe sobre os seres humanos. sobre os seres humanos, por permissão de Deus. Ele Apenas não faz nada sobre os seres humanos. que Deus não saiba que ele esteja fazendo, né? E mesmo, não só sabe, mesmo assim, Deus coloca um limite, amado. O maior exemplo é Jó. O maior exemplo que nós temos, Jó. Acho que Jó é o maior exemplo mesmo. É que Deus disse, não, faz, mas até aqui. Até aqui. Tudo. Deus ele está no governo da criação. Deus é absoluto, é soberano. O diabo não está lutando. Não existe um reino paralelo, amados. O Satanás não tem um reino. Não existe o reino. Porque a teologia popular é o seguinte. É que Satanás está no trono, no inferno. Não é? Isso, não é essa a ideia. E que a gente tem na cabeça é isso. E o Satanás lá no trono dele, o fogo pegando em volta, ele com garfo dando uma garfada em meia dúzia, mandando e desmandando,
né? Biblicamente isso não se sustenta. O inferno, o Satanás não está lá, tá certo? Não tem um demônio sequer no inferno ainda. Não tem, né? Satanás não tem um reino paralelo, não tem como. Deus é rei e reina absolutamente sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano sobre inclusive o próprio inferno, e tudo isso está em Deus. Deus não manifesta a sua santidade no inferno, mas a sua presença está lá. Não é que a presença de Deus está lá, é que tudo está em Deus, e fora de Deus nada existe, nem inferno, nem diabo, nem ninguém. Então, só para a gente tirar essa ideia equivocada da cabeça, que Satanás ele tem uma autonomia e um poder tal, que de vez em quando até Deus diz: e agora? Quem poderá nos defender? Não tem essa possibilidade, mano. Então ele é um ser, ele é uma criatura que foi criada por Deus, e Deus é Senhor dele também. Tanto é que a gente vê, por exemplo, lá em Samuel, me parece que é Samuel capítulo 17, né? Primeiro livro de Samuel capítulo 17, onde um espírito da parte de Deus, um demônio da parte de Deus vai atormentar Saul. Não é uma expressão meio estranha? Um espírito, um demônio da parte de Deus. Por que da parte de Deus? Paulo também, né? Paulo também, que é um outro demônio. Olha que, e a gente fala: nossa, mas como que pode isso aí? Deus está usando de alguma forma esses seres demoníacos num processo que só Ele sabe, que está se desenrolando, está acontecendo. Então um espírito mau da parte do Senhor vai atormentar Saul. É um demônio que Deus disse: Senhor, te autorizo, faz isso porque eu tenho um propósito nisso. Paulo, a mesma ocasião, segundo os Coríntios 12. Então um demônio vinha e esbofeteava Paulo. Isso é figurado, mas um demônio afligia o corpo de Paulo. Olha só, amado, um homem de Deus, um servo de Deus. Isso se deu por toda a vida de Paulo. Vocês imaginam Deus permitindo? Porque na cabeça dos crentes de hoje, amados, isso não cabe. Não, mas eu sou fiel a Deus e tal, porque se a gente é fiel a Deus, jamais o diabo pode fazer coisa alguma, o demônio pode fazer coisa alguma. No caso de Paulo não foi assim. Ou será que nós conseguimos ser mais fiéis do que Paulo, mais dedicados do que Paulo, mais cheios do Espírito Santo do que Paulo? Não. Então não cabe, né? Se você é fiel, o diabo não te toca, e não sei o que tem, e aquela conversa fiada toda, e tal. A Bíblia diz: não, toca, e Deus ainda é a ordem de Deus, toque nele e toque com força. Dê uns tapas, umas bolachas na bochecha dele, que foi acontecendo. Paulo aflige a ele, o corpo dele. Olha, irmão, coisa interessante, né? Interessante no sentido para a gente entender esse processo. E aí esse demônio, inclusive, era um servo de Deus para manter Paulo humilde. É forte. Só para Paulo entender, ele não é, porque ele recebeu revelações, tais excelentes revelações, que nem ao homem foi permitido ele comunicar isso. Vocês têm noção do que é isso? Sim, eu já li isso. Realmente é muito interessante. Ele sobe ao terceiro céu, né? Sempre. Amado, João na ilha de Patmos teve autorização para comunicar o que ele viu. Paulo não. Eu fico imaginando o que Paulo Ele viu. e não foi permitido. Então foi coisa assim excelente. Claro que iria assim, por muito menos os crentes assim se submergendo, achando que é melhor. Não é não? E ele conseguiu ficar fiel a isso, né? A não revelação. Apanhando, mas ficou fiel a. Não ficaria assim. Sem contato, tu vai ver. Todo dia ele